Olá, igreja, família e amigos que estão conosco na série O Caminho, onde estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo, dos 4 evangelhos de Jesus e comentando, refletindo nos ensinos do nosso mestre. Tem sido um tempo muito especial quando estamos mergulhando na vida e no ministério de Jesus. Hoje nós chegamos a Lucas, capítulo de número 9. Tem sido uma bênção. E eu quero dar um destaque de uma palavra de Jesus em Lucas 9, muito especial e muito importante para os nossos dias. Convido você a ler o capítulo todo para aprender, receber a mensagem, tem acontecimentos importantes, mas quero destacar Lucas 9, a partir do versículo 46. Eu vou ler os versículos que dizem assim: Levantou-se entre eles, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha o que os discípulos estão discutindo. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Eles estão discutindo, diz a Bíblia. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse que é grande. Olha que texto, olha que lição de Jesus. Meus irmãos, Jesus está vendo que os discípulos estão competindo, querendo saber quem é o melhor. Eles estão competindo, discutindo e comparando-se, um se comparando com o outro. E aí a Bíblia diz que Jesus sabia o que passava no coração deles, pegou uma criança, pôs no meio deles e disse: quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva primeiro. Jesus usa uma criança para ensinar sobre humildade. Jesus usa uma criança para nos ensinar sobre o servir. Você não foi chamado e você não tem uma vida com Deus para competir, se comparar e ser melhor do que ninguém. Na verdade, Jesus está querendo ensinar o que é servir. E Ele está querendo ensinar que servir começa na mente, servir começa no coração. Eu gosto muito de um comentário do Dr. Augusto Cury sobre Jesus. O Dr. Augusto Cury disse o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Olha que lindo! Nunca alguém tão grande como Jesus se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Porque a vida de Jesus é para nos ensinar isso. Ele veio exatamente para nos ensinar isso, que melhor é servir, que melhor é dar do que receber, que melhor é servir do que competir. Então Jesus está dizendo aqui que maior no reino dele é quem serve. Jesus está nos ensinando algumas coisas aqui. A primeira coisa é que Jesus vai nos ensinar que os verdadeiros servos, eles pensam nos outros antes de si mesmo. Jesus está nos ensinando que servir é pensar no próximo. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, esqueçam de si o suficiente para poderem ajudar o próximo. Os servos de Deus se concentram em pessoas e não em coisas. Os servos de Deus colocam primeiro os outros e depois pensam em si mesmos. O que Jesus está nos ensinando? O maior é aquele que serve. O maior é aquele que dá primeiro. Jesus está nos ensinando aqui uma outra coisa. Ele leva 3 anos para ensinar isso aos discípulos. Que os verdadeiros servos, eles pensam como administradores e não como donos. Os verdadeiros servos de Deus se lembram que Deus é dono de tudo e que nós somos administradores, que tudo que Deus te deu, você é apenas um administrador. Na verdade, Ele está te emprestando para você administrar, e o seu amor vai ser posto à prova logo mais quando você se encontrar com o Pai e Ele perguntar: o que você fez com o que eu lhe dei?
Porque Deus nos deu coisas na terra, não apenas para nós, mas para repartirmos, para amarmos o próximo, para mudarmos a vida das outras pessoas. Então, verdadeiros servos de Deus sabem que são administradores e não donos de nada, porque para onde você não vai levar nada dessa terra aqui. Outra coisa que Jesus nos ensina, verdadeiros servos de Deus, eles se preocupam com o que precisam fazer e não com o que os outros estão fazendo. Os verdadeiros servos de Deus não vivem se comparando. A comparação é um dos ladrões de alegria. Não se compare com o vizinho, com o irmão da igreja, com outra pessoa, com o que ele veste, a vida que ele tem, porque você é único. Deus te fez algum único. Vou citar outra vez o apóstolo Paulo, agora aos Gálatas, capítulo 5, versículo 26, ele vai dizer: não vamos nos comparar uns com os outros, como se um fosse melhor e o outro fosse pior. Temos coisas muito mais interessantes para fazer com nossa vida e cada um de nós é um ser original. Gálatas 5:26, você é único, é original. O servo de Deus, ele pensa no que precisa fazer, não no que os outros estão fazendo. Então pare de se comparar. Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo, viver se comparando com todos e achar que é disso que você precisa. Não é isso que você precisa. Então Jesus está nos ensinando, pare de se comparar, pare de competir e foque no que você precisa fazer, no que Deus te chamou para fazer. Ainda nesse texto eu aprendo que o verdadeiro servo de Deus olha para a vida e o ministério como uma oportunidade, não como uma obrigação. A vida é uma oportunidade de ajudar, suprir necessidades, abençoar pessoas, fazer o melhor com o que Deus está nos dando. Imagine o que pode acontecer se 10% dos cristãos levarem a sério o seu papel de servir e não ser servido. As pessoas realmente felizes nesse mundo são aquelas que descobriram, aprenderam a servir. Jesus está dizendo aqui, o maior é aquele que escolhe ser o menor e servir. Então, meu irmão, minha irmã, não se importe, não fique preocupado se seu nome está aparecendo ou não. Mas se você está agradando a Deus e servindo o próximo, porque é para isso que nós fomos chamados. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior na sua casa é aquele que serve. Servir começa em casa. Então faça isso em casa, em todo lugar e livre-se de toda competição. E viva uma vida leve, aberta, querendo amar Jesus e o próximo. E o resto Ele vai fazer. Guarde isso no teu coração. Nós somos chamados para servir. Por isso que Jesus compara uma criança, o coração puro de uma criança. Que Deus nos dê esse coração. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que o Senhor lhe dê um dia abençoadíssimo. E nesse dia, encontre alguma oportunidade para amar, servir e abençoar alguém. Porque se você fizer isso a qualquer pessoa, Jesus disse que você está fazendo para Ele. Um forte abraço, Deus te abençoe e vamos juntos na grande série O Caminho.